Limão. Depois de quase 5 horas de festa, de muita badalação, muita bebida, muita comida, terminou. É o aniversário de Macu Seca. Eu já estou bastante velada. Como você pode ver nas imagens, mais de 10 pessoas ainda continuam aqui, todas completamente bêbadas. Sua Solange, por exemplo, está completamente embriagada. Logo mais à frente tem um carro da TV Verdes Mares, da Hilux 2010, para levar a Xoxó para casa. Mas lá frente a namorada, Macu Seca, namora com Isolda, que está passando meses aqui na prainha. Logo mais à noite teremos uma fogueira, onde Macu Seca irá arrumar um belíssimo namorado. E no Gêneros Praia Dance, Macu irá fazer um grande stripper para mais de 200 pessoas. Também lá teremos a banda Desejo de Menina, Biquíni Cavadão, Margarete Menezes e outras bandas locais. Ana Maria Braga, eu fico por aqui. Até segunda-feira no Jornal do Meio Dia, logo mais da TV Globinho. Beijo, tchau, e até segunda.